pessoal, resolução de mais uma questão aqui da UBF 2024. Primeira fase, essa que foi a questão 9 no nível 1 e a questão 2 no nível 2. Tá? Essa questão ela dizia o seguinte: em muitas regiões costeiras há um regime de marés no qual há um intervalo de 6 horas entre a maré alta e a maré baixa. Tá? 6 horas entre a maré alta e a maré baixa. Considere os seguintes fenômenos: atração gravitacional Terra-Lua, rotação da Terra em torno do próprio eixo e a rotação da Lua em torno do próprio eixo. Os fenômenos acima que influenciam o regime das marés descritos são... Então, o que ele quer aqui que a gente faça é analisar essas três afirmações, esses três fenômenos que ele diz aí, né? 1, 2 e 3, e quais deles estão relacionados a esse intervalo entre as marés alta e baixa, né? Qual vão influenciar ali esse regime de marés descrito. Para responder essa questão, a gente precisa saber como é que funcionam as marés. E o que explica, na verdade, as marés é, na verdade, a teoria da gravidade, né? A teoria gravitacional que foi desenvolvida pelo Newton lá no século XVII. E vamos aqui, então, colocar aqui a Terra. Tá aqui a Terra, tá? Orbitando a Terra, nós sabemos que tem aqui a Lua, ok? E farei o seguinte aqui: vou colocar uma camadazinha de água ao redor da Terra, tá? Então, uma camadinha aqui, ó, só para a gente entender o que é que está acontecendo aqui ao redor da Terra. Só mudar aqui a cor. Ao redor da Terra. Tudo bem. Na verdade, a gente sabe, né, lá devido aos estudos do Galileu e do Newton, posteriormente a ele, que a Terra exerce uma força de atração gravitacional sobre a Lua, da mesma maneira a Lua exerce uma força de atração gravitacional sobre a Terra. Tá? Essas forças elas têm mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, a Terra puxa a Lua para cá, tá? Uma força gravitacional aqui. E da mesma maneira, a Lua ela puxa a Terra com uma força de mesma intensidade, mesma direção e sentido oposto para o outro lado. Okay? A força ela é uma grandeza vetorial. Tudo bem. Como existe essa atração mútua entre elas, né? Tanto a Terra até a Lua quanto a Lua até a Terra, essa atração, a Lua puxando a Terra para perto, ela não é tão evidente. Né? Obviamente, a Terra ela tem muito mais massa do que a Lua. Porém, a água ela está solta em relação à Terra, né? Solta, ela está ali, ela está menos pregada na Terra, ela tem menos massa do que o próprio planeta. Isso faz com que, em algumas ocasiões, quando se está alinhado com outro astro, que é o Sol, tá? O Sol ele é muito maior, que obviamente senão vai estar em escala. Okay? O Sol ele é muito maior. Vou até fazer o seguinte: vou diminuir o tamanho aqui do desenho, tá? Vou aqui diminuir o tamanho do desenho. Deixa eu me ver aqui. Beleza. Então olha só, vou diminuir bastante o tamanho aqui do desenho para poder fazer um desenho aqui um pouco mais adequado do Sol. Então a gente vai mudar ele de lugar, tá? Então, beleza. Tá ali o Sol. Isso aqui ainda está muito grande, diminui bastante, beleza. Tá aqui a Terra e a Lua, certo? Quando a gente tem essa configuração desses três corpos, Sol, Terra e Lua, alinhados, como é o que está sendo descrito aqui, certo? Quando a gente tem eles alinhados aqui,
vai acontecer a maré alta, certo? A maré alta. Na verdade, independentemente da configuração, de onde o Sol ele se encontre em relação à Lua ou à Terra, desde que eles estejam alinhados, tá? A Lua ela poderia estar também nesse ponto, não teria problema nenhum se a Lua ela estivesse desse outro lado, ok? Deixa eu só mudar isso aqui, deixa eu só... Se a Lua ela estivesse também desse outro lado, nós teríamos também uma situação em que ocorreria as marés, certo? Então, nessa situação aqui a gente teria maré alta. Da mesma forma, nessa situação aqui a gente também teria maré alta. Isso acontece sempre que existe um alinhamento entre Sol, Terra e Lua. E onde é que existiria aqui, né, como é que funcionaria a maré baixa? A maré baixa ela acontece sempre que existe uma situação no qual Sol, Terra e Lua fazem entre si um ângulo de 90 graus, ok? Então, por exemplo, se a Lua ela estivesse neste ponto aqui, ó, se a Lua estivesse nesse ponto aqui ou nesse ponto aqui, nós teríamos uma situação de maré baixa, tá? Então, esse ponto aqui a gente teria uma maré baixa e nesse ponto aqui a gente teria uma maré baixa, tá? Então, vamos voltar para as alternativas e ver o que é que está influenciando nessa situação o comportamento, né, das marés. Então, olha só, quais dos fenômenos acima que influenciam o regime de marés descritos? A atração gravitacional da Terra e da Lua, ela influencia esse regime de marés? Sim, né? Se você dá uma olhada aqui, essa atração gravitacional, essa força gravitacional que vai fazer em algumas situações parte aqui da água, ó, se levantar, obviamente eu estou exagerando, tá? Mas parte dessa água aqui, ela vai estar elevada nessas duas situações, e ela não vai ser elevada apenas do lado no qual a Lua está, não, tá? Digamos que a Lua ela esteja aqui, a Terra aqui, o Sol esteja nessa direção, tá? Ali está o Sol. Também vai haver aqui, ó, um levantamento de água do outro lado, ok? Isso é devido também à influência do Sol, mas principalmente à atração gravitacional entre a Terra e a Lua, tá? Então, essa primeira afirmação que ele faz aqui, ela é correta, certo? Ela é correta. A segunda afirmação, a rotação da Terra em torno do próprio eixo. Será que a rotação da Terra em torno do próprio eixo influencia nesse regime de marés? Olha para cá. Sim, tá? É fácil da gente concluir que sim. Pensa que o Sol está fixo, tá? Obviamente que o Sol não está fixo, mas pensa que ele não está se movendo aqui. Vamos dar uma olhada para a Lua. Digamos que a Lua ela também esteja fixa nesse ponto L onde ela está. A Terra, no seu movimento, no giro que ela dá em torno do próprio eixo, vai fazer com que partes diferentes da Terra estejam viradas para a Lua. Dessa maneira, a atração gravitacional vai ser mais forte entre a parte que está voltada para a Lua do que a parte que não está, tá? Do que a parte que está fazendo, por exemplo, 90 graus, como seriam esses dois casos aqui, certo? Então, a rotação da Terra em torno do próprio eixo, ela também influencia, mas, né, então, embora essa segunda aqui ela esteja correta, a terceira não vai estar. A terceira fala da rotação da Lua em torno do próprio eixo. Então, mantém o Sol fixo, mantém a Terra fixa também, e vamos olhar para o que está acontecendo com a Lua. Será que a Lua girar em torno de si mesma influencia nessa atração gravitacional? A resposta, obviamente, é não, né? Não importa qual é a parte da Lua que está voltada para a Terra, embora ela sempre esteja voltada com o mesmo lado. O que vai influenciar não é a parte da Lua que está voltada para a Terra, mas sim a quantidade de massa em si que a Lua possui.
ok? Então, essa terceira afirmação que ele faz, a rotação da Lua em torno do próprio eixo, essa daqui é falsa. Essa daqui ela não influencia esse regime de marés altas e marés baixas, ok? Então, quais são os fenômenos aí? São 1 e 2, né? Os fenômenos 1 e 2, eles vão influenciar esse regime de marés. E a alternativa correta dessa questão da OBF aqui da primeira fase é a alternativa B, tá? Mais uma vez, como é que funcionam as marés altas? Elas funcionam devido ao alinhamento entre esses três astros, Sol, Terra e Lua. O Sol ele é importante sim na formação das marés, não tanto quanto a Lua, mas é necessário. E as marés baixas elas ocorrem sempre que a gente tem essa situação aqui, ó, de 90 graus entre Sol, Terra e Lua, tá? Seja para cima ou seja aqui, ó, para baixo, tudo bem? Então essa é a resposta, a alternativa B. Valeu, pessoal!